Anjos, seres criados por Deus com diversos propósitos. Proteger a humanidade é um deles. Por muito tempo, ouvimos falar destas criaturas que estão além de nossa mera compreensão. E o pouco que se sabe destes seres é que estão a cargo de algo muito maior e, por assim dizer, desconhecido da humanidade. Os anjos são criaturas dotadas de grande poder e que atuam sobre o mundo físico e principalmente sobre o mundo espiritual. E o que se fala sobre estes seres é algo fascinante e ao mesmo tempo perturbador. Conheça agora um pouco mais sobre estes mensageiros que estão a cargo da vida criada por Deus e assim estão intimamente interligados aos mistérios da vida e da morte. Assista este vídeo até o final e surpreenda-se com as hierarquias angelicais que até o presente momento a humanidade está destinada a conhecer. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A palavra anjo vem do grego ágilo, que significa mensageiro, e do hebraico malak, aquele que traz uma mensagem. Os anjos são citados por diversas doutrinas e culturas religiosas do mundo todo, e assim não se restringem somente ao cristianismo e judaísmo como muitos podem acreditar. Mas são citados por muçulmanos, zoroastrianos, hindus e budistas. Todas estas vertentes religiosas aceitam de fato a existência destes seres. As sagradas escrituras contidas na Bíblia mencionam estas criaturas como sendo seres celestes e espirituais. Estes são conservos de Deus com os homens e servem ao Criador como mensageiros e ajudantes de Deus. Quando Deus, o Criador de todas as coisas, resolveu se estender na multiplicidade de seres de sua criação, 7 grandes espíritos se projetaram do coração do Eterno. Estes foram os Elohims. E assim, estes 7 espíritos são mencionados por João, o profeta do Apocalipse, como sendo os 7 espíritos diante do trono. Estes 7 espíritos, os Elohims, seriam a manifestação de 7 seres angelicais, que seriam príncipes investidos de poder cósmico. Uriel, Tzadkiel, Camel, Rafael, Raniel, Micael e Gabriel. Estes então seriam 7 arcanjos da presença de Deus. A grande pergunta é: quais seriam os mistérios angelicais? Quais seriam suas aparências? Quais seriam suas hierarquias? Conheça agora inúmeros detalhes importantes sobre as hostes aladas. Todos sabemos que o mundo foi criado por Deus. No entanto, os anjos seriam, na verdade, os construtores da criação. Tudo o que foi criado, na verdade, teve a participação dos anjos, incluindo o homem.
Os anjos podem se apresentar de diversas formas e aparências, e de modo algum se apresentam de acordo com as imagens popularizadas que são espalhadas pela grande mídia, como sendo inocentes bebezinhos portando pequenas asas. Na verdade, os anjos são espíritos ministradores de Deus, consciências dotadas de grande sabedoria e conhecimento, bem como de grande capacidade intelectual. Muitos desses seres não possuem qualquer forma física ou aparência, mas podem se materializar como bem entender. Os anjos não têm sexo, e sua verdadeira forma ultrapassa nossa capacidade de compreensão, e muitas vezes lembram um pouco certos padrões geométricos complexos e são incandescentes como fogueiras. No entanto, estes podem assumir inúmeras formas, bem como aquelas que podemos captar, e quando o fazem, é por conta de duas razões. A primeira, para que percebamos no nível mais próximo do nosso, e a segunda para velar, ou seja, amenizar a intensidade de suas vibrações, a fim de que consigamos suportar. Geralmente, os anjos aparecem em forma humana, e com isto sabemos que existem diversos tipos desses no mundo. Alguns de forma sutil, de modo imperceptível. Outros estão infiltrados na sociedade humana, como seres humanos. Muitos destes seres são anjos terrestres e descem à Terra com específicas missões. A maioria destes seres atuam de forma sutil nos bastidores da vida humana, de um modo que é incapaz de observá-los com os olhos humanos. Porém, quando estes seres querem que os vejamos, podem se materializar no plano físico, quer seja em forma de luz, tais como halos luminosos coloridos e até mesmo a presença de penas. Os anjos podem se comunicar conosco de diversas formas, seja por vozes, palavras, insights, sincronicidades numéricas, através de sonhos, visões, músicas, cheiro, através de pessoas, animais, enfim. Quando estes seres querem trazer suas mensagens, de alguma forma você receberá. Muitas pessoas chegam a ter contato com anjos e sequer passam pela cabeça que são seres celestiais de Deus, visitando o planeta Terra. Os anjos são seres espirituais que vivem em uma frequência energética muito diferente da nossa. Por onde esses seres passam, algumas pessoas podem sentir a presença angelical, que é seguida de uma leve fragrância aromática desconhecida. E quando estes seres estão por perto, podem ocorrer oscilações de temperatura no ambiente, quer seja frio ou quente. A presença angelical é dotada de imensa paz, e sua vibração faz com que sentimos a presença de alguém muito próximo de nós. Os anjos de Deus diferem dos anjos caídos pelo fato de não interferir em nosso livre-arbítrio, a não ser que tenha uma ordem expressa do Criador. Já os anjos trevosos interferem na vida de qualquer pessoa quando podem, e assim são indiferentes quanto às consequências de suas intervenções. Estes são os que chamamos de demônios e que se rebelaram nos mais altos céus, dando ouvido ao engano de Satanás, o inimigo acusador da humanidade. No livro apócrifo de Enoque, é citado os anjos de uma forma um tanto intrigante e bem diferente do que estamos acostumados a ouvir. No apócrifo, é dito que os anjos relatados por Enoque eram dotados de tecnologias voadoras, veículos que soltavam fogo e fumaça. É citado que o profeta Enoque teria visitado inúmeras dimensões da realidade, algumas físicas e outras espirituais, bem como a existência de 7 céus.
No sétimo, é dito que seria a morada do Criador. Porém, abaixo da dimensão do Eterno, estariam localizadas as dimensões angelicais, bem como suas moradas, que assim estariam classificados de acordo com a hierarquia e função de cada anjo. De acordo com o livro apócrifo de Enoque, é relatado que em seu tempo, a humanidade havia enfrentado um grande problema por parte de alguns anjos. É citado que estes, sendo filhos de Deus, sentinelas, bem como vigilantes dos céus, acabaram se enamorando das lindas mulheres que haviam naqueles tempos. E assim, uma raça híbrida de seres teriam se originado na Terra. É citado no livro que 3 raças surgiram do cruzamento de anjo e humano. A primeira seria propriamente os gigantes, como também é citado na Bíblia. A segunda seriam os Néfilins e a terceira os Eliúds. E assim, este seria o grande enigma das Escrituras, que até hoje a ciência não consegue explicar. É claro que esta descrição do apócrifo de Enoque parece estar em contradição com as sagradas escrituras da Bíblia, onde é dito que os anjos são seres espirituais e com isto não poderiam gerar filhos. No entanto, no livro de Enoque, este faz questão de mencionar especificamente que os anjos descritos como filhos de Deus coabitaram com as mulheres humanas e assim geraram filhos com elas. A grande pergunta é: seriam os anjos citados por Enoque algum tipo angelical que ainda não compreendemos? Alguns cientistas e grandes homens de renome atribuem aos anjos como sendo criaturas extraterrestres, e assim ligados ao fenômeno OVNI, ou seja, os discos voadores. Estes pesquisadores alegam que os anjos estão intimamente relacionados aos alienígenas. E segundo o que foi dito por um grande missionário da América do Norte, por nome de William Marion Branham, este teve inúmeros contatos com Deus e, consequentemente, contato com o anjo do Senhor. William Branham relatou em suas pregações no ano de 1963, em uma época em que o fenômeno OVNI era muito ridicularizado. Este atribuiu uma sentença polêmica, onde os extraterrestres, bem como as luzes que vigiam o mundo, e que na época estavam em grande atividade nos Estados Unidos, de que os discos voadores, bem como as luzes misteriosas dos céus, e consequentemente os extraterrestres, seriam nada menos que anjos de juízos de Deus, investigando a humanidade, assim como aconteceu nos dias de Sodoma e Gomorra, antes da destruição. Então, a pergunta que não quer calar: será que a humanidade está para sofrer o grande juízo de Deus diante os pecados praticados, uma vez que nos últimos tempos têm surgido muitas aparições de OVNIs em nosso planeta? Alguns anjos, como são citados na Bíblia Sagrada, possuem formas e aparências um tanto diferentes do imaginário popular. E nas Sagradas Escrituras é mencionado inúmeros relatos de pessoas que se assustaram quando estiveram frente a frente com um anjo do Senhor. Como foi dito, muitos desses seres se apresentam na forma humana e se manifestam como pessoas comuns, tal como é relatado na história do patriarca Abraão, citado no livro de Gênesis capítulo 18. No livro é citado que 3 homens se apresentaram ao patriarca quando este estava assentado próximo dos carvalhais de Mamre. Estes eram anjos de Deus. No entanto, o mais intrigante de tudo isto é que 2 desses varões, de fato, eram anjos do Senhor, e um era o próprio Deus. Alguns anjos possuem aparência espantosa, de modo que seria impossível alguém vê-los e não se perturbar,
com o terror que um anjo pode se apresentar. Temos como exemplo o que é citado no livro do profeta Daniel, capítulo 10, verso 4. Lá é dito que Daniel, o profeta, estava à beira do rio Tigre, e conta a história. Era o 24º dia do primeiro mês do ano do terceiro reinado de Ciro o Persa. E quando de repente um anjo do Senhor aparece ao profeta. Este estava vestido com roupas de linho fino e usava um cinto de ouro puro. Seu corpo brilhava como pedras preciosas. Seu rosto parecia um relâmpago. Seus olhos eram como tochas de fogo acesas. Os braços e as pernas brilhavam como bronze polido, e a sua voz como o barulho de uma grande multidão. É citado nas Escrituras que a aparência do anjo foi tão terrível que o profeta caiu por terra, tomado de grande medo e pavor. Este ficou pálido, perdendo suas forças, e quando o anjo lhe falou, é citado que o profeta desmaiou. O anjo, no entanto, o levantou e disse: "Não temas." Após este acontecimento, conta a história que o profeta ficou vários dias exausto, abatido e doente. Na Bíblia existem outros relatos sobre a aparência dos seres angelicais. Alguns apresentam dotados de muitas asas e olhos por toda a extensão de seu corpo. Alguns com rostos de homem, bem como da fusão de diferentes animais. E assim é citado vários tipos, tais como anjos, arcanjos, querubins e serafins. No entanto, existe uma hierarquia angelical, que possui outros nomes angélicos, que não estamos acostumados a ouvir. De acordo com a classificação datada do século XIII de São Tomás de Aquino, um teólogo renomado de grande influência no sistema religioso católico, este era chamado de Doctor Angelicus, nome este que fazia ao estudo profundo que ele efetuava sobre os anjos. E assim, segundo o estudo de São Tomás de Aquino, existem 3 esferas angelicais, que no total compõem 9 hierarquias, dos quais são anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, que também são chamados de erelins ou ofanins, virtudes, dominações, principados e potestades. Conheça agora em detalhes as 3 esferas angelicais que compõem as 9 hierarquias dos anjos. A primeira esfera angelical, então, compreenderia os anjos mais próximos de Deus. Estes, dedicados a louvá-los, teriam também a missão de guardar o mistério divino, e assim seriam formados por 3 hierarquias: serafins, querubins e tronos. Serafins. Estes situam-se entre os anjos considerados mais velhos, mais elevados e com os pensamentos mais puros. Sua responsabilidade é proteger o trono sagrado, e segundo as Escrituras Sagradas, estes possuem 6 asas: 2 para voar, 2 para cobrir o rosto em sinal de humildade a Deus, e as outras 2 para cobrir os pés, conforme é dito no livro do profeta Isaías. No entanto, estudiosos acreditam que seja um eufemismo para as genitálias. Em hebraico, serafim significa aquele que arde. É por isso que este anjo também costuma ser representado cheio de chamas douradas e prateadas. Querubins. De acordo com a Bíblia Sagrada, após Adão e Eva serem expulsos do paraíso, os querubins ficaram responsáveis por guardar os portões do Jardim do Éden, o que, na verdade, tinha como propósito impedir a volta dos humanos ao paraíso, de modo que estes não comessem da árvore da vida, que representa a vida eterna.
Tudo isto porquanto uma vez que o casal havia transgredido uma ordem estabelecida pelo Criador. No livro do profeta Ezequiel, os querubins eram representados como seres alados, portando 4 cabeças, uma de leão, uma de touro, uma de águia e outra de homem. Porém, a imagem dos querubins foram redesenhados na época renascentista, onde se utilizaram de imagens de inocentes bebezinhos com asas para representá-los, buscando assim retratar a pureza de espírito destas criaturas. No entanto, estes seres não têm nada a ver com bebês, pois são criaturas extremamente santas e de grande poderio. É importante destacar que Satanás, no início, teria sido um querubim ungido da guarda de Deus. No entanto, este se achou iniquidade, e assim veio a se rebelar contra o Altíssimo. Tronos. Para São Tomás de Aquino, cada classe de anjo é chamada de coro, e segundo seu estudo, aos tronos compete manter a segurança do poder divino e delegar missões para os coros inferiores. Estes são representados como jovens de grande beleza ou como rodamoinhos de luzes. São amantes da música e vivem sempre com algum instrumento em suas mãos, tais como harpas e cítaras, e é por meio do som que eles mantêm o trono de Deus. É bem provável que muitos seres celestiais denominados tronos também teriam se corrompido, juntamente com Lúcifer, o querubim ungido, aquele que se rebelara contra o Criador. A segunda esfera angelical é composta de seres que situam nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Estes são aqueles que de fato governam executando com perfeição as ordens divinas. E 3 são os tipos de seres que compõem a segunda esfera angelical, os quais são as dominações, virtudes e potestades. Dominações. Estes seres são muito conhecidos pelos seus domínios. Estes são ministros de Deus. Eles decidem o que deve ser feito para cumprir a vontade divina e fazem de tudo para o universo continuar em sua trajetória cotidiana. Estes seriam os seres mais antigos das falanges angelicais. É dito que as dominações carregam um cetro e uma espada, que simboliza seu poder sobre os coros inferiores. Virtudes. Estes seres auxiliam na execução das tarefas divinas, tiram obstáculos pelo caminho, fazendo milagres entre os humanos e são grandes fortalecedores da fé. São sempre representados como jovens saudáveis e vigorosos, que em suas mãos portam cajados ou bastões. Estas criaturas também detêm o poder sobre as forças da natureza e são capazes de acalmar tempestades, maremotos e terremotos. E nas Sagradas Escrituras são mencionados no livro de Mateus. Potestades. Segundo o estudo de São Tomás de Aquino, estes seres são anjos com grande poder de concentração, porque ajudam a concretizar os pensamentos de Deus. Estes portam sempre uma espada flamejante para proteger os homens contra o poder dos demônios. Estes seres são encarregados da história, da consciência e da memória da humanidade, e assim também cuidam dos animais e dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Nas Sagradas Escrituras, no livro de Efésios é citado as potestades como seres da força do mal, logicamente atribuído aos anjos caídos. A terceira e última esfera angelical, que se tem conhecimento de acordo com os estudos de São Tomás de Aquino, é composta de anjos da guarda, principados e arcanjos. Os anjos da guarda são os seres celestiais mais próximos da humanidade.
Estes ocupam a posição mais baixa dentro da hierarquia angelical. Possuem um papel muito importante em nossas vidas, pois são eles que estão incumbidos de nos cuidar, proteger e orientar, e assim fazer com que a humanidade siga os preceitos divinos. São anjos que ativam a nossa intuição e nos protegem de perigos. Estes gostam de espaços limpos, flores, cores claras, músicas e perfumes suaves. Se tens a intenção de ter o seu anjo da guarda mais próximo de você, mantenha-se organizado e limpo, tanto internamente quanto externamente. Pois segundo o que é dito no livro da magia de Abramelin, os anjos guardiões são criaturas que gostam de muita limpeza, de locais onde a organização impera. É dito que estes seres não gostam muito de animais dentro das residências, por conta da asepsia e reverência de tê-los à sua presença. E assim, são seres de grande santidade. Principados. Estes seres atuam dando instruções e avisos de Deus aos príncipes, reis, líderes e governantes, e também zelam pelos municípios, reinos, países, bem como os continentes. Os principados são severos com aqueles que, apesar de suas recomendações, insistem em agir em desacordo com a vontade de Deus. Nas Sagradas Escrituras, vemos muitos exemplos de atuação dos principados diante muitos governantes da humanidade. Estes seres carregam uma coroa e um cetro em suas mãos, e em algumas representações carregam uma cruz. Estes são subalternos das dominações e potestades, transmitindo suas orientações aos coros inferiores. Arcanjos. Embora muitos possam considerar que exista somente um arcanjo, que é representado por Micael, ou o arcanjo Miguel, existem muitas referências em fontes alternativas, bem como apócrifos, de que exista vários destes. Alguns consideram sendo arcanjos os anjos mais conhecidos da Bíblia, tais como Gabriel, Rafael e Micael. Segundo o estudo da angelologia, ou angiologia como muitos preferem citar, os arcanjos são encarregados de Deus para missões extraordinárias, bem como revelações acima da compreensão humana. Tais como exemplo, o anjo Gabriel, que também é citado como arcanjo em algumas referências, teria dito à Virgem Maria que esta seria a mãe do Cristo, o Messias. Estes seres sempre são representados portando espadas e escudos, e além de mensageiros divinos, lideram a luta contra o mal. Miguel é tido como o primeiro arcanjo. Este também é referenciado sendo o próprio Cristo Jesus. E sabemos que quando o querubim ungido da guarda de Deus se rebelara contra o Criador, o arcanjo Miguel entrou em cena e, arremessando Satanás dos mais altos céus, ocasionou sua grande queda. E assim, nosso adversário Lúcifer, que agora é Satanás, o dragão, príncipe das trevas, e que um dia foi o portador da luz divina, desceu como um relâmpago das esferas celestes, a se tornar a representação de todo o mal. Então, compreendemos que existem 3 esferas angelicais, dando um total de 9 hierarquias. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, virtudes, dominações, principados e potestades. A grande pergunta é: será que todas as hierarquias angelicais são dadas a conhecer ao homem? Ou existem outros tipos de seres angelicais que não foi dado à humanidade conhecer? Quais seriam os mistérios que não conhecemos? Será que algum dia chegaremos a uma resposta definitiva sobre quem de fato são os anjos de Deus?
Gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre este assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.